gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo que é bastante polêmico. Eu juro que eu pensei 1000 vezes se eu faria ou não esse vídeo, porque eu sei que sempre tem polêmica, né, com esse assunto. Mas aí, gente, eu resolvi falar pra vocês o que eu penso e depois contar qual foi a minha escolha do parto. Antes de começar a gente falar qualquer coisa, eu queria dizer que eu não tô aqui questionando nenhum estudo, não tô aqui fazendo nada e nem tô aqui também para falar para você o que você tem que escolher ou não. Até mesmo porque essa é a minha opinião, que você é quem sabe o que é melhor para você. O que eu não entendo realmente essa confusão, sabe, em torno dessa discussão que tem em torno de parto normal ou cesárea. E as pessoas, assim, compram uma briga gigantesca. Qualquer assunto desse que você vê na internet tem sempre opiniões extremamente radicais, tanto de um lado quanto de outro. E, gente, é uma coisa, assim, que simplesmente não deveria ser discutido, porque cada um tem o direito de escolher o que acha que é melhor pra si, o que tem certeza que é melhor pra si, ou o que ela simplesmente quer tentar saber se é o melhor pra si. Então, assim, sinceramente, eu não consigo entender. O que me deixa muito chateada é quando as pessoas julgam as outras, assim, sem entender, sabe? Sem saber o real motivo que aquela pessoa fez aquela escolha. Não, claro que, assim, o que acontece? Claro que está provado por A mais B que o parto normal é melhor para a mãe e para o filho, ok? Isso não se discute. Mas é melhor até quando? É melhor para quem? É melhor para todo mundo, gente, da face da terra? Não. Qualquer estudo, gente, que se faça, você pega uma parcela da população, um pequeno grupo, estuda aquelas pessoas e baseado naquilo ali, você lança o seu resultado. Então, aquelas pessoas que foram estudadas, ou aqueles milhões de pessoas que foram estudadas, não faz diferença, não estudou a população inteira. Então, assim, não tem como saber se é melhor realmente para você ou se é melhor realmente para mim. É claro que antes morriam muitas pessoas, muitas mulheres, né, morriam por parto normal, que quando você não tinha acesso, né, às coisas. Hoje você tem a opção da cesárea, caso você precise, né, que seja realmente indicado, é o que eles estão tentando fazer. Mas, gente, se está aí para a pessoa ter a opção de escolher, ok, a pessoa tem o direito de escolher, cada uma tem o seu limite, sabe? Tem gente que não entra num carro para dirigir nem ferrando. Tem gente que não sobe numa montanha russa nem fudendo. Tem gente que não anda de avião, sabe? E não é porque essas pessoas não fazem isso e você faz que você tem que se sentir no direito, que você pode se sentir no direito de julgar essa pessoa, sabe? Você não sabe a história dela, você não sabe a história da família dela, sabe? Então quando alguém fala assim, que, por exemplo, julga a outra como se ela tivesse feito uma opção errada, como se ela estivesse prejudicando o seu filho, gente, pelo amor de Deus, que pensamento mais assim, sabe? Porque assim, qual que é, sabe? Qual que é? Você fez sua escolha, ok, foi melhor pra você. Agora, tem gente que tem limite. Quando eu falo nessas questões de limite, gente, é claro que eu tô me referindo mais ao parto normal, né? Porque também tem gente que pensa que cesárea você não sente nada. Gente, não é bem assim. A recuperação da cesárea pode ser, inclusive, muito difícil. Como assim também o parto normal pode ser muito difícil. Isso aí não é regra. Não quer dizer que se você fizer um parto normal, você vai sentir dor ali antes, tranquilo, teve seu filho, e depois você vai levantar e tá mil maravilhas. Assim como não significa também que durante a cesárea você não vai sentir nada e que depois você vai ficar muito ruim. Isso é muito relativo, varia de corpo para corpo, de organismo para organismo. Eu conheço meninas assim que fizeram uma cesárea tranquila, gente, não sentiram nada, e conheço meninas que fizeram parto normal que também não sentiram nada. Conheço meninas que fizeram parto cesárea e assim, quase morreram de dor depois. Conheço meninas que fizeram parto normal, gente, tiveram muito problema. Então, assim, isso não é regra, não é regra de jeito nenhum. E a pessoa tem o direito de escolher pelo que ela acha que ela vai sofrer menos. Outra coisa, baseado em que você diz que assim, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Se você defende o parto normal, você critica uma que fez cesárea. Ou a que fez cesárea critica uma pessoa que fez parto normal. Gente, baseado em quê? Sabe? Qual é o direito que você tem de fazer isso? Você não conhece minha história, sabe? Então, por exemplo, e se na minha família tiver morrido alguém porque fez um parto normal? Eu vou me sentir segura para ter um parto normal? Não. E outra, por mais que eu saiba que ele seja melhor. E se na minha família tiver alguém que tenha morrido por uma cesárea ou que tenha ficado paraplégica por uma cesárea? Eu vou me sentir segura para fazer uma cesárea? Não, mesmo que ela seja de extrema
indicação, assim, sabe? Eu não vou me sentir segura. Então as pessoas têm que respeitar a opinião dos outros, têm que respeitar a vida dos outros, têm que respeitar a história dos outros. As coisas não são assim, sabe? Você não conhece a história daquela moça, por exemplo, na internet, que você está criticando. Você não sabe o que a família dela passou, sabe? E outra, o que eu acho é que a escolha do parto da gente tem que ser exatamente aquilo que você se sentir segura para fazer. Não adianta você não se sentir segura e tá lá tentando um parto normal. Vai virar um sofrimento, você vai ficar insegura, ou ao contrário, sabe? Você, às vezes a cesárea realmente é necessário, mas paciência. Quando você escolhe, se você não estiver extremamente segura também, o que vai acontecer? Você vai ficar toda travada, toda insegura, e isso não é bom, gente. Você tem que estar extremamente relaxado, você tem que estar extremamente segura daquilo que você decidiu. Por exemplo, agora tem o parto humanizado. Claro que existe o parto humanizado no hospital, né, gente? Que na minha opinião é o mais correto a se fazer, porque caso você precise de alguma coisa de emergência, você está dentro de onde tem o recurso para você. Mas tudo bem se você resolver ter na sua casa. É você, sabe? É a sua escolha, é a sua segurança. Eu não me sentiria segura nunca de ter um parto em casa. Nunca, nunca, nunca. Porque eu tenho medo de precisar de alguma coisa, eu tenho medo do meu filho precisar de alguma coisa e não ter ali naquele momento, naquela hora, apesar de que os partos também domiciliares, eles são acompanhados por profissionais. Enfim, mas não tem máquina, gente, não tem exames, não tem UTI, não tem nada. Então, assim, isso não me deixa segura. Agora, é lindo? É, mas não é pra mim. Às vezes, gente, as pessoas tratam isso como se você optasse pela cesárea, que você fosse fraca, que você é fraca, que você não tem coragem, que você tá fazendo mal pro seu filho. Gente, e é como eu falei, você não conhece a minha história, você não conhece a história daquela pessoa, você não tem o direito de julgar a pessoa dessa maneira. Outra coisa, se ela quer, gente, usar a cesárea, mesmo que não seja indicação, seja por comodidade, seja por medo, o problema é dela, sabe? É ela que tem que escolher isso, gente. Não é assim, simplesmente porque falaram que o parto normal é o melhor parto que você tem que fazer. Ou você que faz essa opção e se diz, né, assim, com essa coisa natural e critica as outras pessoas, você só faz o que é certo, só faz o que a ciência diz que é certo. Então você não fala mal de ninguém, o que a ciência fala que é certo e o que moral também fala que é certo. Então você não fala mal de ninguém, você não come besteira, você não come fritura, você não come sanduíche, você não bebe, você não fuma. Então assim, sabe, porque o que acontece, gente? Você tende a criticar o outro a partir do momento em que você não tem aquela mesma ideia. Mas você também esquece que você também faz um monte de coisa que não é correta, sabe, que não é o mais indicado. E aí, quando você pega alguma coisa que você põe na sua cabeça que você tá fazendo o que é correto, você vem criticar quem é que não faça. Então, assim, sabe, eu fico, assim, extremamente chateada mesmo com essas histórias, porque, por exemplo, o filho, gente, que é filho de mãe que fez o parto normal ou que fez a cesárea, é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Os dois vão chorar, os dois vão fazer cocô, os dois vão fazer xixi, os dois vão ter cólica, os dois vão ter que aprender a comer, os dois vão ter que aprender a falar. E outra, e daí depois que você faz tudo isso, o seu filho vai escolher o que ele quer ser. Se ele vai ser trabalhador ou se ele vai ser bandido. E agora, todos os bandidos são filhos de parto cesárea? Não é. Então por que o filho de parto normal é melhor que o filho de parto cesárea? Não é. Não é melhor, gente. Não, por mais que as pessoas defendam e coisa, não é melhor. Porque os dois são iguais. Aí vem me falar que o filho, que o parto normal, você tem uma ligação maior com o seu filho. Pode até ser, gente, mas vamos combinar que isso aí não faz o mínimo sentido. Então quer dizer que uma mãe que teve um filho de parto normal e abandonou ele na lixeira, ela tem mais ligação com o filho dela do que uma mãe que fez cesariana, que seja por escolha e que está cuidando do filho dela. Gente, essa relação de carinho, essa ligação entre os pais é construída com o tempo, sabe? Se você der carinho pro seu filho, se você respeitar o seu filho, se você ensinar a respeitar as pessoas, se você ensinar pra ele o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, você vai ter essa ligação com ele independente do seu parto. Então, se for olhar isso, existem 4 tipos de mãe. Aquela mãe que fez o parto normal, que é a super mãe, que é a mãe que o filho é maravilhoso, que não tem problema de relação, não tem nada. Existe aquela que é mais ou menos mãe, que é aquela que tentou o parto normal, não conseguiu e teve que fazer cesárea, né? Existe aquela que não sei o que é não, se é mãe não, porque escolheu fazer cesárea. E a mãe adotiva é o quê? Nada, né? Você não tem relação nenhuma com seu filho. Você não gerou, você não pariu, então você vai ter o quê? Que relação vai ter com seu filho? Isso é muita crueldade, gente, isso é muita crueldade. Então eu vejo muita gente assim criticando, sabe? Falando que
como assim, se você não teve o seu filho de parto normal? Poxa, gente, pelo amor de Deus, isso aí não significa nada. Como eu falei, os bandidos que existem por aí não são filhos de parto cesáreo, não. Sabe, não só isso, que eu tô dizendo o seguinte, que o parto, ele não vai definir a personalidade do seu filho, não vai definir a relação que você tem com o seu filho, não vai definir nada disso. Isso aí vai depender unicamente de vocês, assim, de mãe e filho, né, com o passar do tempo, do carinho que você dá e do carinho que você recebe. O fato de ter, então, por exemplo, a minha mãe teve filho de parto normal e filho cesárea, quer dizer que o parto normal é melhor que o de cesárea? Não, gente, não é, sabe? Então, assim, eu fico extremamente agoniada mesmo com essas histórias e eu acho que as pessoas deveriam, assim, simplesmente respeitar, sabe? Respeitar. A partir do momento que você respeita a opinião dos outros, ela não é a sua, você não tem, assim, não é a sua opinião, então, mas isso não te dá o direito de você criticar alguém ou de você questionar alguém. Isso aí, gente, é de cada um. O parto é uma coisa extremamente pessoal, sabe? As pessoas têm os seus limites, sabe? As pessoas são diferentes. Às vezes, como eu falei, tem gente que não entra num avião, anda 12 horas de carro, mas não anda 1 hora de avião. Tem gente que tem limite de dor, tem gente que tem limite de medo. Igual, gente, você vai criticar uma mãe porque ela tem medo do parto normal? Por quê? Ah, tá bom, a mãe, toda mulher sabe parir, todo filho sabe nascer. Gente, pra quem tem medo, isso não significa nada. Tem gente que tem medo de palhaço. Eu fico assim, tipo, puxa, como assim, sabe? Mas agora eu vou criticar a pessoa que tem medo de palhaço, gente? Não, sabe? É o medo dela, eu tenho o direito de ficar na minha. Não tenho o direito de criticar ou de zombar daquilo, sabe? Eu tenho os meus medos, você tem os seus e cada um devia respeitar. Você, por exemplo, não conhece a minha história de vida, eu não conheço a sua, você não sabe as minhas experiências, eu não sei as suas, você não sabe as experiências da minha família, eu também não sei as suas. Então, baseado em que você vai criticar? Sabe, a gente não tem o direito de fazer isso, gente. E outra, que seja, gente, uma cesárea eletiva, do tipo, eu quero ter filho cesárea por causa disso, disso e disso. Ponto final. Sabe? Nenhum motivo é mais que o outro, nenhum motivo é melhor que o outro, simplesmente é o seu motivo. Já viu aquela história assim, que a pior dor que tem é aquela que você tá sentindo? Não interessa, gente, se é a dor de um cortezinho, se é uma dor de dente, se é uma dor... Não interessa, é a dor que você está sentindo, a sua naquele momento é pior. Não interessa que uma outra pessoa esteja sentindo dor de cabeça e você com uma dor de um corte. Se a dor que você está sentindo é essa do corte, pronta, ela é pior do que a outra, pois é essa que você está sentindo. Então, assim, as pessoas, gente, elas têm o direito de escolher, elas têm o direito de decidir o que é melhor. O fato dela escolher uma cesariana ou de escolher um parto normal não faz dela uma melhor ou uma pior mãe. Isso aí não faz sentido. Eu só acho que as pessoas têm que ter segurança do que vai fazer. Simples assim. Comigo, gente, é o seguinte. Minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu falava, eu vou ter parto cesárea. Ponto final. Falassem o que quisessem, eu vou ter parto cesárea. Por que eu falava isso? Sei lá. Eu simplesmente falava. Porque eu achava que era mais fácil, eu achava que era mais cômodo, eu achava que era uma evolução, enfim. Quando eu engravidei, eu continuei pensando nisso, eu continuei com esse pensamento durante um tempo. Até que, de repente, eu quis tentar o parto normal. Eu mudei de obstetra, na verdade não mudei. Eu tava fazendo acompanhamento com 3, depois eu passei pra 2, depois eu fiquei com uma só. E essa, ela assim, ela me deixa extremamente à vontade pra escolher o que eu quero fazer. Tudo que ela sempre fala é, eu quero que você faça o que te dê segurança. E aí eu decidi que eu ia tentar o parto normal. Fiquei com isso, gente, assim, grande parte da gravidez, que era normal lá no hospital. Nunca cogitei fazer parto humanizado em casa e também nunca cogitei fazer o humanizado no hospital. Não, eu sou a favor do seguinte, se eu não tenho nada contra tomar anestesia, não tenho nada disso, então assim, eu vou fazer, gente, o que for melhor pra mim, melhor pro meu filho e pronto. Então eu decidi que eu queria o parto normal. Isso aí ficou. Quando eu não lembro mais qual foi a semana que eu fiz o ultrassom e o Gabriel já deveria estar na posição, ou seja, de ponta cabeça. Ele não estava, ele estava sentado. Então a médica falou, olha, não preocupa, porque isso aí pode mudar, mas se não mudar, então fazer o parto normal, isso aí chega a ser inviável, enfim, tá. Então passou, aí eu fiquei meio um pouco chateada, falei, mas tudo bem, se eu tiver que fazer cesárea, ok, né? Eu queria cesárea há pouco tempo. Aí eu decidi então que tudo bem, ok. Quando o Gabriel vai, no próximo ultrassom já estava na posição certinha. Quando eu fiz um outro ultrassom, o Gabriel estava com circular. Daí ele estava com um cordão em volta do pescoço. Fiquei apavorada,
por tudo assim, por desconhecer esse processo e por pensar também que eu não poderia tentar o parto normal. Fui conversar com a minha médica e ela me garantiu, ela deixou assim extremamente claro que eu não precisava me preocupar com isso, que o parto e que o fato da criança estar com o cordão em volta do pescoço não quer dizer nada, não impede o parto normal de jeito nenhum. Gente, mas nada disso. Eu confio assim cegamente na minha obstetra, mas nada do que ela falava me tirava aquela angústia de poder prejudicar meu filho, nada disso. Então eu decidi o seguinte, que se o Gabriel continuasse com o cordão no pescoço, eu faria cesárea sem pensar em nada. Foi isso que eu tinha decidido fazer. Por quê? Porque era o que me deu segurança naquele momento. Por mais que ela falasse que eu não precisava me preocupar, eu não estava segura. E como eu disse, eu acho que você tem que fazer o que você está segura. Então, ok, falei, tanto que era para fazer, a cesárea estaria marcada para o dia 1º, que é amanhã. Quando eu fiz outro ultrassom, estava lá que o cordão já não estava mais em volta do pescoço, ou seja, eu poderia então voltar à ideia do parto normal. Então eu cancelei aquela pré-marcação da cesárea que estaria para o dia 1º, porque eu quis então tentar o parto normal. Quando eu decidi isso, gente, meio que me deu uma... Sabe aquele negócio, ai meu Deus, eu não sei o que fazer? Eu simplesmente não sabia o que escolher. Se eu escolheria pela cesárea ou se eu escolheria o parto normal. Decidi o seguinte, eu vou esperar pelo parto normal. Eu estou extremamente segura disso? Não. Então se eu falasse assim, eu quero cesariana, eu estaria segura disso? Também não. Então por que eu decidi pelo parto normal? Primeiro porque eu estou extremamente saudável, meu filho está extremamente saudável, eu não traria nenhum risco para ele fazendo o parto normal, assim como também não traria nenhum risco assim que me indicasse que eu deveria fazer, né, a cesárea, e se eu fizesse, ou que se eu não fizesse a cesárea eu traria algum... se eu fizesse a cesárea eu traria algum risco para ele, não tem nada disso, então é simplesmente realmente o que eu escolher. Então, eu não estou extremamente segura porque, gente, na verdade eu tenho medo mesmo. O medo que eu tenho da cesárea é da recuperação depois. Eu tenho medo de ficar muito ruim, de sentir muita dor, de não conseguir cuidar do meu filho. Apesar de que, gente, meu filho não ia ficar abandonado, né? Eu tenho ajuda, meu marido vai tirar férias, a minha mãe já está aqui comigo. Se eu precisasse da minha sogra, eu tenho certeza que ela ficaria aqui comigo o tempo que eu precisasse. Então, assim, o Gabriel não ficaria abandonado porque eu fiz uma cesárea, sabe? Mas o meu medo é esse, é o meu medo da cirurgia em si. Não tenho medo de anestesia, não tenho medo de nada, mas simplesmente da recuperação depois. Do parto normal, gente, eu tenho medo do antes, porque eu tenho meus limites de dor, gente. Eu não sou uma pessoa forte pra dor, sabe? Eu sinto uma dor de cabeça, eu tomo remédio na hora, sabe? Eu não consigo ficar sentindo aquela dor ou tentando assim, eu vou dormir que passa, eu vou comer que passa. Não, gente, eu sou assim, sabe? Então assim, eu não estou segura na verdade de nenhum dos dois, mas nada me impede de tentar o parto normal. Como eu disse no vídeo das 38 semanas, que a dor que eu tô sentindo não é nada perto da dor emocional que uma mãe tá tentando, que uma mulher que tá tentando, né, ser mãe, sente. Então assim, essa dor, gente, física do parto, eu posso sentir o que for. Eu nunca vi ninguém morrer da dor em si. Vi morrer por outras complicações. Vi não, né? Já ouvi falar. Mas assim, eu nunca vi ninguém morrer de dor. E não sou eu que vou morrer de dor. Eu posso sentir a dor que for, que eu sei que eu sou capaz de aguentar, sabe? Assim como depois também. Então, mas eu decidi antes por ser um processo mais natural, pro corpo teoricamente ele se recupera melhor, porque também eu não sei como meu corpo vai reagir, nem se eu fizer cesárea nem o parto normal, mas eu decidi esperar. O que eu tenho bem claro na minha cabeça? Gente, como eu disse, eu não sou radical para nenhum dos lados, nem cesariana e nem parto normal. Eu não quero só cesariana e também não quero só parto normal. Então eu decidi o seguinte, eu vou entrar em trabalho de parto. Ok, entrei em trabalho de parto, vou uma maternidade. O parto tá evoluindo o processo? Ok, tá doendo? Beleza, mas tá evoluindo? Então vamos lá. A partir do momento em que o trabalho de parto estagnar, igual eu vejo gente tentando horas e horas, que assim, a pessoa fica exausta, coloca em risco o bebê, assim, o bebê também cansa a gente durante o parto normal. Então assim, isso não vai acontecer comigo. É assim do que eu senti, que eu cheguei no meu limite, pronto, acabou, e vou fazer cesárea. Ponto, sabe? Então assim, mas isso você... Gente, dá licença? Mentira, não sou tão sem educação assim não.
tão sem educação assim não. Mas é isso, gente, é o que eu decidi fazer, é o que eu vou fazer. E eu acho que a minha opinião ela tem que ser respeitada, assim como a opinião de outras meninas também tem que ser respeitada. Mas é isso, eu vou esperar entrar em trabalho de parto, porque pelo menos eu sei que é a hora dele, que é a hora certinha. Desculpa. Gente, outra coisa. Eu me sinto segura para passar das 40 semanas? Não, não me sinto segura para passar das 40 semanas. Por quê? Porque eu já tive casos na minha família, o meu primo ficou 2 meses internado numa UTI, porque ele passou das 40 semanas, ele chegou a fazer o primeiro cocô, né, que é o mecônio, né, ainda dentro da barriga, e ele engoliu aquilo e ele ficou muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei isso pra uma menina e ela falou, isso não existe. Ok, gente, pode até não existir, mas essa informação que eu tenho desde que eu tinha 10 anos de idade e ele nasceu. Então, assim, eu me sinto segura para deixar o meu filho passar das 40 semanas? Não, não me sinto segura. A médica já conversou comigo, já falou que dá para esperar um tempinho. Ok, decidi, também não decidi ainda. Não decidi ainda o que eu vou fazer. Mas eu não tenho segurança de passar das 40 semanas. Mas então é isso, gente. Eu vou esperar. Igual assim, tem gente que espera até 42 semanas. Ok, se você tem... Como assim, não é coragem, se você tem segurança para esperar por isso, ok, mas eu já passei por uma experiência, minha família já teve uma experiência que isso não foi legal, então eu também não sinto, sabe, eu não sinto assim, essa tranquilidade de esperar passar as 40 semanas, então o meu limite até agora seria as 40 semanas, não sei o que vai acontecer, mas fato é que eu vou esperar, né, o Gabriel dá o sinalzinho dele e vamos ver como é que vai evoluir. Como eu disse, eu espero muito que seja rápido, né, porque eu gravei ontem, né, o vídeo das 38 semanas, então assim, hoje a lua ainda não fez efeito, mas vamos ver o que vai acontecer, mas tá bem cedinho, então pode ser que ainda dê. Mas então é isso, gente, qualquer novidade eu vim contar pra vocês, mas eu só acho que as pessoas têm que respeitar a opinião e a experiência de cada um. Tá? E o fato de você escolher um tipo de parto não te faz melhor e nem pior do que ninguém. E nem o seu filho é melhor ou pior do que ninguém. Com carinho, com amor, é o que importa. É o que importa. E meu filho, da forma que ele vê ao mundo, ele vai ser muito amado, muito amado, muito amado, mas muito amado. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. E outra coisa, gente. Como eu vejo, assim, em vários vídeos, ou mesmo no Instagram, quando alguém posta alguma coisa relacionada a isso, vem sempre algumas pessoas serem grossas, assim, sabe? Pra impor a sua opinião. Olha, eu respondo todos os comentários dos vídeos. Todos os comentários que a pessoa coloca. Às vezes não tem a opção de responder. Eu até procuro pela pessoa pela internet para poder responder. Mas se eu não consigo, então eu só curto o comentário, mas eu leio todos, eu respondo todos. Mas eu não vou responder nenhum comentário que seja grosseiro, nenhum comentário que me agrida ou que agrida outras pessoas. Eu vou ler, com certeza, e o que tiver que aproveitar eu vou aproveitar, mas eu não vou responder, porque eu não acho que isso cabe discussão, tá? O que falarem pra mim não vai mudar o que eu penso nesse momento. E, então é isso. Me desculpe se eu disse alguma coisa que incomode ou que fira extremamente os seus conceitos, mas esse é o meu, gente, graças a Deus cada um tem um jeito de pensar e nós somos diferentes, beleza? Então é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!